Olha a pergunta. O inferno existe? Existe condenação eterna? Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Para quem não me conhece, eu sou o pastor João Wagner. Antes que você se esqueça, dê um like, um joinha, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as atualizações e também compartilhe. Agora eu lhe convido a fazermos uma pequena reflexão. O inferno existe? Por que a ideia de condenação eterna é tão repulsiva para muitas pessoas? Estou gravando este vídeo porque recebi alguns vídeos produzidos por pessoas ligadas a algumas seitas heréticas que não acreditam na punição eterna, e eu vejo que este assunto ele precisa de um esclarecimento mais minucioso. O castigo dos ímpios, mortos no inferno, é descrito em toda a Escritura como fogo eterno, por exemplo, lá em Mateus 25, 41. Fogo que nunca se apagará, lá em Mateus capítulo 3, versículo 12. Vergonha e desprezo eterno, Daniel capítulo 12, versículo 2. Um lugar onde o fogo nunca se apaga, Marcos 9, 44 até 49. Um lugar de tormentos e chamas, Lucas 16, do versículo 23 ao 24. Eterna perdição, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Um lugar de tormento com fogo e enxofre, onde a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, lá em Apocalipse 14, versículo 10 e 11. E um lago de fogo e enxofre, onde os ímpios, de dia e de noite, serão atormentados para todo o sempre. Todo o sempre. Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Nos ventos inconstantes das culturas modernas, a ideia de tormento e condenação eterna é difícil para muitas pessoas entenderem. Agora, por que ocorre essa dificuldade de entendimento sobre a realidade do inferno e do castigo eterno? Por que existe isso? Meu querido, a Bíblia deixa claro que o inferno é um lugar literal. Cristo, por diversas vezes, falou sobre o inferno. Ele falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Não somente Satanás e seus servos serão punidos ali, mas todos aqueles que rejeitarem a Jesus passarão a eternidade junto com eles. Jesus adverte os seus discípulos, por exemplo, quando ele diz: melhor era para ti entrares na vida, ou no reino de Deus, aleijado, coxo e cego, do que ires para o inferno. Lá em Marcos 9, versículo 43, 45 e 47. A cada advertência de Jesus, também acrescenta algo sobre o inferno. Ele diz: para o fogo que nunca se apaga. Olhe bem, fogo que nunca se apaga. Seguida de outro qualificativo, abre aspas, onde o seu bicho não morre. O desejo de rejeitar ou revisar a doutrina do inferno não aliviará as suas chamas e nem fará com que o lugar desapareça, de jeito nenhum. Ainda assim, a ideia de condenação eterna, ela é rejeitada por muitos. E eu quero apresentar a você algumas razões por que isso acontece. A primeira razão é para que a ideia da condenação eterna ela seja rejeitada. A influência do pensamento contemporâneo nessa era pós-moderna, muitas pessoas se esforçam para assegurar que ninguém
se ofenda e para que a doutrina bíblica do inferno seja considerada ofensiva. É muito dura, muito antiquada, insensível, sensível demais. A sabedoria deste mundo está focada nesta vida, sem pensar no porvir, na vida eterna. Outra razão para que a ideia da condenação externa seja rejeitada, sabe o que é? É o medo. O medo. O castigo consciente e sem fim, desprovido de qualquer esperança, e é de fato uma perspectiva assustadora, concordo com isso. É assustador falar sobre o inferno. Então muitas pessoas preferem ignorar a fonte do medo do que enfrentá-lo e lidar com ele biblicamente. Nós temos que lidar com a realidade do inferno biblicamente, de acordo com a palavra de Deus. O fato é que o inferno ele deve ser assustador, considerando que é o lugar de julgamento originalmente criado para o diabo e seus anjos. Ouça o que diz o próprio Jesus, lá em Mateus capítulo 25 e 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Note que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Outra razão para que a ideia da condenação eterna seja rejeitada é uma visão defeituosa do amor de Deus. Visão defeituosa do amor de Deus. Muitos que rejeitam a ideia da condenação eterna fazem porque acham difícil acreditar que um Deus amoroso possa banir as pessoas para um lugar tão horrível como o inferno, por toda a eternidade. Contudo, meu querido, eu quero te dizer que o amor de Deus não nega a sua justiça, a sua retidão ou a sua santidade. Nem a sua justiça. Nem a sua justiça nega o seu amor. De fato, o amor de Deus, ele forneceu o caminho para escapar da sua ira. O sacrifício de Jesus, lá na cruz do Calvário, descrito, por exemplo, lá em João 3, do versículo 16 a 18. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Esse versículo é claríssimo. Agora, meu querido, outra razão para que a ideia da condenação eterna seja rejeitada é o seguinte: é uma subestimação do pecado. Alguns acham chocantemente injusto que a recompensa por uma mera vida terrena de pecadores deva ser um castigo eterno. Outros rejeitam a ideia do inferno porque em suas mentes o pecado não é tão ruim. Certamente não é ruim o suficiente para justificar a tortura eterna. Eles acham dessa forma, pensam dessa forma. Claro, geralmente é o nosso próprio pecado que minimizamos. Outras pessoas podem merecer o inferno, os assassinos e outros crimes, né? Bárbaros, por exemplo. Essa atitude revela uma incompreensão da natureza universalmente hedionda do pecado. O problema é uma insistência
em nossa própria bondade básica, né? A qual impede pensamentos de um julgamento ardente. E nega a verdade lá de Romanos, por exemplo, capítulo 3, versículo 10, onde Paulo diz: não há justo, nenhum sequer. A notoriedade da iniquidade levou Cristo à cruz. Deus odiava e odeia o pecado, até a morte. Outra razão que a ideia de condenação eterna seja rejeitada são as teorias aberrantes, né? Pessoas que infelizmente aprenderam teorias alternativas. Uma dessas teorias é o universalismo, que diz que todos acabarão indo ao céu. Agora, se todos fossem para o céu, Deus não seria justo. Onde estaria a justiça de Deus se todos fossem para o céu? Onde estaria o castigo dos maus e daqueles desobedientes, daqueles que cometem crimes bárbaros? Onde estaria a justiça de Deus? Outra teoria é o aniquilacionismo, no qual a existência do inferno é reconhecida, mas a sua natureza é eterna e negada. Os aniquilacionistas, eles acreditam que aqueles que acabam no inferno, eventualmente morrerão e deixarão de existir. Isto é, serão aniquilados. Essa teoria, ela simplesmente faz do inferno uma punição temporária. Ambas as teorias são apresentadas como opções viáveis para o ensino bíblico do inferno. No entanto, ambos cometem o erro de colocar a opinião humana sobre a revelação divina. O que vale, meu amigo, não é a opinião humana, mas é o que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus. Outra razão para que a ideia da condenação eterna seja rejeitada é o ensino incompleto. O ensino da palavra de Deus incompleto. Muitos pastores contemporâneos, que acreditam na doutrina do inferno, consideram essa doutrina simplesmente um assunto muito delicado sobre o que pregar, sobre o qual pregar. E isso contribui ainda mais para a moderna negação do inferno. Membros de igreja onde o inferno não é pregado, ignora o que a Bíblia diz sobre o assunto. E são os principais candidatos para o engano da questão. A responsabilidade do pastor é aquilo que Judas, o meio-irmão de Jesus, diz. Lá em Judas, capítulo 1, versículo 3. O que ele diz? Batalhar diligentemente pela fé que de uma vez por todas, foi entregue aos santos. Ou seja, nós não podemos escolher quais as partes da Bíblia pregar e qual a parte deixar de pregar. Toda a palavra de Deus deve ser ensinada. Toda a palavra de Deus. E a sétima razão, ou última razão, para que a ideia da condenação eterna seja rejeitada, são os estratagemas de Satanás. A primeira mentira de Satanás foi a negação do julgamento, lá no Jardim do Éden. A serpente disse a Eva: é certo que não morrerás. Está lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 4. Ainda é uma dessas principais táticas de Satanás. O Deus desse século, cujo cegou o entendimento dos incrédulos. Veja o que Paulo diz a 2 Coríntios 4, e versículo 4. Inclui a negação dos santos, decreto de Deus,
Agora, convença os incrédulos de que não há julgamento e eles podem comer, beber, se alegrar, sem nenhum cuidado com o futuro. Isso seria uma ilusão mortal, meu querido. Seria uma ilusão mortal. Se nós condenarmos a natureza do nosso Criador, não teremos dificuldades de entender o conceito do inferno. Ouça o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça. É justo e reto. E ainda o que disse lá em Pedro, né? A segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Seu desejo é que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Contradizer o ensino da Bíblia sobre o inferno é dizer essencialmente que se eu fosse Deus, eu não faria o inferno assim. O problema, meu querido, com essa mentalidade é o seu orgulho. Sugere orgulhosamente que podemos melhorar o plano de Deus. Contudo, nós não somos mais sábios do que Deus. Não somos mais amorosos ou mais justos do que Deus. Rejeitar ou revisar a doutrina bíblica do inferno carrega uma triste ironia. Que um certo escritor colocou da seguinte maneira: o único resultado de tentativas, por mais bem intencionadas, de refrigerar o inferno, é garantir que mais e mais pessoas cheguem lá. Não tente refrigerar o inferno não, meu querido. O inferno existe. Bom, eu espero que tenham gostado dessa rápida explicação. Se gostou, ajuda o canal, compartilhe, se inscreva e não se esqueça de dar um like. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Que o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.